Meu nome é Savannah Carter e tenho 34 anos. Trabalho como enfermeira pediátrica no Seattle Children's Hospital e crio minha filha de 6 anos, Madison, sozinha. O pai dela, Jason, morreu há 4 anos em um acidente em uma obra. Uma viga de aço caiu sobre ele durante um projeto no centro da cidade, e ele se foi antes mesmo da ambulância chegar. Madison tinha apenas 2 anos na época, jovem demais para lembrar do pai e isso parte meu coração todos os dias. Depois que Jason morreu, mergulhei totalmente na missão de ser a melhor mãe possível. Madison se tornou meu mundo inteiro. Ela é uma garotinha brilhante e doce que ama borboletas mais do que qualquer outra coisa. Coleciona adesivos de borboletas, assiste documentários sobre elas e consegue nomear pelo menos 20 espécies diferentes. O sorvete favorito dela é o de morango, e ela sempre come tão rápido que acaba com congelamento cerebral. Ela adora desenhar nossa família sempre nós 3 de mãos dadas mesmo que Jason já tenha partido há anos. Ela o desenha com o capacete de construção amarelo porque mostrei fotos para ela. Meus pais são Robert e Linda Anderson. Eles moram em uma casa grande nos subúrbios de Seattle, com um quintal enorme e uma garagem para 3 carros. Meu pai trabalhou com seguros por 40 anos antes de se aposentar, e minha mãe nunca trabalhou um dia sequer. Eles tiveram 2 filhas, eu e minha irmã mais velha, Michelle. Michelle tem 37 anos e é casada com um advogado corporativo chamado Michael, que ganha uma quantidade obscena de dinheiro. Eles têm uma filha de 9 anos chamada Isabella. Crescendo, sempre foi óbvio que Michelle era a filha favorita. Era mais bonita, mais inteligente, mais popular. Casou-se com Michael logo após a faculdade, e meus pais agiram como se ela tivesse ganhado na loteria. Michael trabalha em um escritório chique no centro, usa ternos caros e dirige um BMW. Meus pais praticamente o veneram. Tratam a neta Isabella como uma princesa. Todo aniversário é uma festa gigantesca. Cada conquista é celebrada como se ela tivesse descoberto a cura do câncer. Eles compram tudo o que ela quer, levam-na para viagens caras e vivem se gabando dela para qualquer pessoa que encontrem. Enquanto isso, eu sempre fui a decepção. Quando contei que queria ser enfermeira, meu pai disse que era perda de tempo e que eu deveria mirar mais alto. Quando me casei com Jason, um trabalhador da construção civil, minha mãe chorou como se eu tivesse anunciado que ia entrar para uma seita. Eles odiavam que morássemos em um apartamento modesto de 2 quartos em vez de uma casa. Odiavam que Jason usasse jeans e botas de trabalho em vez de ternos. Odiavam que fossemos felizes sem dinheiro ou status. Depois que Jason morreu, pensei que talvez eles fossem amolecer, mostrar alguma simpatia. Em vez disso, pioraram. Minha mãe disse que aquilo provava que ela estava certa sobre ele ser inferior. Meu pai comentou que eu deveria ter me casado com alguém que tivesse seguro de vida e um emprego mais seguro. Eles mal reconheciam a existência da Madison a não ser quando Michelle e Isabella estavam por perto, aí começavam as comparações. Isabella era mais alta, mais inteligente, mais talentosa. Madison era quieta demais, tímida demais, não especial o suficiente. Mesmo assim, eu continuava levando Madison aos encontros de família porque acreditava que ela merecia conhecer os avós e a prima. Eu queria que ela tivesse uma família, mesmo que essa família claramente não nos quisesse por perto. Cada visita era um tormento, mas eu sorria por causa da Madison. Num domingo no fim de junho, meus pais convidaram todo mundo para um churrasco. Era um daqueles dias perfeitos de verão ensolarado, quente, mas não abafado. Madison ficou radiante quando contei que iríamos à casa dos avós. Ela adorava qualquer chance de ver Isabella, mesmo Isabella geralmente a ignorando ou sendo rude. Madison vestiu seu vestido roxo favorito, aquele com flores brancas. Ficou rodopiando pelo apartamento para me mostrar, e eu disse que ela estava linda. Dirigimos até a casa dos meus pais e, assim que estacionamos, avistei Isabella no jardim da frente. Ela estava andando em uma bicicleta nova, uma coisa vermelha brilhante que provavelmente custava mais do que o meu pagamento mensal do carro. Ela corria pelo quintal fazendo manobras enquanto meus pais, no terraço, batiam palmas como se ela estivesse competindo nas Olimpíadas. Madison saiu do carro e acenou para ela. Oi, Bella, gostei da sua bicicleta. Isabella nem olhou. Apenas continuou dando voltas, cada vez mais rápido. Meu pai desceu do terraço, me deu um abraço rápido e depois se abaixou para falar com Madison.
Olá, Madison. Vá brincar com a sua prima. Minha mãe apareceu na porta. Savannah, você está atrasada. Estamos esperando para acender a churrasqueira. Estávamos 5 minutos atrasadas porque Madison não conseguia decidir qual sapato usar, mas eu nem tentei explicar. Desculpa, mãe. Michelle e Michael já estavam no quintal, sentados à mesa do pátio com bebidas. Michelle mal disse oi. Michael me deu um sorriso rígido e voltou a olhar o celular. Eu ajudei minha mãe a levar a comida enquanto Madison ficou parada na beira do quintal observando Isabela na bicicleta. Isabela continuava se exibindo, fazendo empinadas e freadas bruscas. E meus pais a elogiando sem parar. Isabela, você é tão talentosa. Querida, você vai ser ciclista profissional. Michael, você deve estar muito orgulhoso. Madison tentou chegar mais perto, mas toda vez Isabela acelerava direto na direção dela e desviava no último segundo. Vi isso acontecer 3 vezes, e meu coração parou na garganta em todas elas. Isabela estava fazendo aquilo de propósito, tentando assustar Madison. Eu já ia dizer algo quando meu pai chamou todos para comer. O almoço foi o pesadelo de sempre. Meus pais perguntavam ao Michael sobre o trabalho, a Michelle sobre alguma instituição de caridade da qual estava participando. Perguntavam a Isabela sobre a escola e o acampamento de verão. Ninguém me perguntou nada. Ninguém perguntou nada a Madison. Era como se fossemos invisíveis. Depois que terminamos de comer, as crianças se levantaram da mesa. Madison caminhou até o jardim de flores da minha mãe para olhar as rosas. Ela amava flores quase tanto quanto borboletas. Isabela subiu na bicicleta de novo e começou a pedalar pelo quintal, ainda mais rápido do que antes, fazendo curvas mais fechadas. Então tudo deu errado em um único instante. Ouvi um baque horrível, como algo pesado atingindo o chão. Olhei para cima e vi Madison caída na grama perto do jardim de flores. A bicicleta de Isabela estava ali, com a roda dianteira a poucos centímetros do corpo da Madison. Madison não se mexeu por um segundo e então começou a gritar. Sangue escorria pelo rosto, vindo de um corte profundo na testa. O braço esquerdo dela estava dobrado de um jeito estranho, torto, num ângulo que me fez gelar por dentro. Eu pulei da mesa e comecei a correr na direção dela. Mas meus pais chegaram primeiro. Achei que fossem ajudar Madison. Em vez disso, correram direto para Isabela, que estava parada ao lado da bicicleta, com uma expressão irritada. Isabela, querida, você está bem? Minha mãe segurou os ombros da Isabela, examinando-a como se ela tivesse sido a vítima. Meu pai inspecionava a bicicleta, passando as mãos pelo quadro. A bicicleta está danificada? Ela arranhou? Madison ainda gritava, aquele som agudo e desesperado que rasgava meu peito. O sangue descia pelo rosto dela e pingava no vestido roxo. Eu me ajoelhei ao lado dela e tentei estancar o sangue com as mãos. O corte era profundo, pelo menos uns 5 centímetros. O braço estava claramente quebrado, talvez em mais de um lugar. Mãe, pai, liguem para o 911. Ela precisa de uma ambulância. Minha mãe deixou Isabela e veio até nós. Olhou para Madison, que chorava e sangrava no chão. Então ela levantou a mão e deu um tapa no rosto da minha filha. Forte. O som ecoou pelo quintal. Garota estúpida. Por que você não estava olhando por onde andava? Você poderia ter machucado a Isabela. O choro de Madison ficou ainda pior. Ela soluçava tanto que mal conseguia respirar. Eu a puxei para meus braços, tentando protegê-la, tentando conter o sangue. Minhas mãos estavam cobertas de vermelho. O braço dela inchava rápido, ficando roxo. Mãe, que diabos há de errado com você? Ela está machucada. Precisamos levá-la para um hospital. Peguei meu celular para ligar para o 911, mas meu pai arrancou o aparelho da minha mão antes que eu pudesse discar. Ele olhou para o telefone por um segundo e então o atirou com toda a força na entrada de concreto. Ele se estilhaçou em pedaços, a tela explodindo em cacos de vidro. Sua filha estragou a tarde inteira da Isabela. Talvez, se morrer, pare de ser um problema. Fiquei em choque. Olhei para o meu pai, o homem que deveria ser meu pai, e ele me encarava com ódio puro nos olhos.
Madison sangrava nos meus braços, machucada, apavorada, e ele queria que ela morresse. Michelle se aproximou, olhou para Madison, e começou a rir. Ela realmente riu. Finalmente alguém colocou as prioridades no lugar. Isabela é obviamente mais importante do que alguma pirralha desajeitada, Michelle disse. Michael veio até ela e ficou ao seu lado. Ele olhou rapidamente para Madison, viu todo aquele sangue e virou o rosto como se nada tivesse a ver com ele. Meus pais, Michelle, Michael todos se reuniram ao redor da Isabela. Minha mãe a abraçava, dizendo que tudo estava bem. Meu pai ainda examinava a bicicleta idiota. Michelle afagava a cabeça da filha. E ninguém ajudava Madison. Ninguém se importava que ela estava machucada. Por favor, eu implorei. Por favor, me ajudem a levá-la ao hospital. Ela está sangrando muito. O braço dela está quebrado. Por favor. Meu pai se virou. Resolva isso sozinha, Savannah. Você devia ter educado essa garota melhor. Talvez isso ensine ela a ficar longe da Isabela. E então eles entraram na casa. Cada um deles. Meus pais, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha. Entraram e fecharam a porta, me deixando sozinha no quintal com minha filha sangrando e quebrada. Minhas chaves estavam dentro da casa, dentro da minha bolsa. Meu celular estava destruído. Madison estava piorando o rosto pálido, a respiração fraca. Eu não sabia o que fazer. Pressionei minha mão contra o corte na testa dela, tentando estancar o sangue, mas ele continuava escorrendo. O braço pendia mole, torto. Ela chorava, mas cada vez mais baixo, o que me apavorou mais do que os gritos. Mamãe, dói. Por que a vovó me bateu? Por que eles não ajudam? Eu não sei, meu amor. Eu não sei, mas eu vou conseguir ajuda. Eu prometo. Olhei ao redor desesperada. Era um bairro residencial. Tinha que haver alguém por perto. Comecei a pegar Madison no colo, pensando em levá-la até a rua e tentar parar algum carro, mas fiquei com medo de machucar ainda mais o braço dela. Então eu os vi. Um casal de idosos da casa ao lado dos Johnson estavam na garagem, olhando horrorizados. A senhora Johnson estava com a mão na boca. O senhor Johnson já estava tirando o celular do bolso. Estamos ligando para o 911 agora, ele gritou. A senhora Johnson correu até nós. Ela devia ter uns 70 anos, mas se movia rápido. Ajoelhou-se ao lado de Madison e tirou o cardigã, pressionando-o contra o corte na testa dela. Oh, querida. Oh, pobrezinha. Não se preocupe, doce. A ajuda está chegando. Precisamos levá-la ao hospital agora, eu disse. Não tenho minhas chaves nem meu telefone. O carro está ali. Não vamos esperar, disse o Sr. Johnson, já indo em direção ao carro. A ambulância vai demorar. Vamos agora. Eu e a Sra. Johnson levantamos Madison com muito cuidado. Ela chorou de dor quando a movemos, mas conseguimos colocá-la no banco de trás do carro dos Johnson. Eu entrei junto, mantendo pressão no ferimento. A Sra. Johnson assumiu o volante. O marido disse que ela dirigia melhor sob pressão. Ela dirigiu rápido, mas com segurança. Ela furou 2 sinais vermelhos, e eu não me importei. Madison apagava e voltava, os olhinhos virando. Eu falava com ela sem parar, pedindo para ficar acordada, dizendo que tudo ia ficar bem. O sangue já encharcava o cardigã da Sra. Johnson. Mamãe, tô com sono. Eu sei, meu amor, mas você precisa ficar acordada para mim. Só mais um pouquinho. Estamos quase lá. Paramos na entrada da emergência e eu carreguei Madison para dentro, gritando por ajuda. Enfermeiros correram com uma maca. Pegaram-na dos meus braços e a levaram correndo pelas portas duplas. Um médico começou a me fazer perguntas, mas eu mal conseguia pensar. O que aconteceu? Quando? Faz quanto tempo? Ela ficou consciente o tempo todo? Respondi tudo enquanto via minha filha sendo levada embora. Uma enfermeira me fez sentar na sala de espera. Olhei para baixo e percebi que eu estava coberta de sangue. Minhas mãos, meus braços, minhas roupas, tudo.
A senhora Johnson sentou ao meu lado e segurou minha mão. Eles vão cuidar bem dela, ela disse. Ficamos na sala de espera por 3 horas. A senhora Johnson não saiu do meu lado um segundo. Ela me trouxe café e um sanduíche da cafeteria, embora eu não conseguisse comer. Arrumou roupas hospitalares para eu vestir porque minhas roupas estavam arruinadas de sangue. Ligou para a administração do hospital, explicou o que aconteceu, informou que eu era funcionária para agilizar meu acesso ao seguro. Ela fez tudo enquanto eu só conseguia tremer. Finalmente, um médico apareceu. Era o Dr. Patel, eu o conhecia do hospital. Ele parecia exausto. Savannah, a Madison está estável. Ela acabou de sair da cirurgia. A ferida na cabeça exigiu 17 pontos. Tiveram que anestesiá-la porque era muito profunda. O braço esquerdo estava quebrado em 2 lugares, rádio e una. Colocamos pinos para manter os ossos no lugar durante a cicatrização. Ela também sofreu uma concussão severa. Vamos mantê-la em observação. Ela vai ficar bem? Sim. Mas se você tivesse esperado mais 30 minutos para trazê-la, estaríamos tendo uma conversa muito diferente. Ela perdeu muito sangue. A lesão na cabeça poderia ter sido muito pior. Ele me deixou vê-la. Lá estava minha menininha, tão pequena e pálida na cama hospitalar. A cabeça enfaixada, o braço engessado dos dedos até o ombro, um acesso no dorso da mão direita. Ela dormia por causa da anestesia. Arrastei uma cadeira até a cama e segurei sua mão boa. A senhora Johnson ficou na porta. Vou para casa agora, querida. Mas volto amanhã. Precisa de alguma coisa? Você já fez tanto, obrigada. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Não pense nisso. Apenas se concentre na sua menina. Ela vai ficar bem. Madison ficou internada por 3 dias. Eu não saí do quarto dela, a não ser para ir ao banheiro. Dormi na cadeira ao lado da cama. As enfermeiras me trouxeram comida e café. Algumas eram minhas colegas de trabalho e ficaram horrorizadas quando souberam do que tinha acontecido. Eles continuavam perguntando se havia algo que pudessem fazer. A dona Johnson vinha todos os dias. Ela trazia roupas limpas para nós duas, comida de verdade daquelas que realmente têm sabor e brinquedos para Madison. Ela trouxe livros de colorir, bichinhos de pelúcia e quebra-cabeças. Sentava com Madison e contava histórias enquanto eu tomava banho ou fazia ligações. Em apenas 3 dias, ela demonstrou mais cuidado do que minha própria família mostrou durante toda a vida da Madison. Meus pais nunca ligaram. Michelle nunca ligou. Ninguém da minha família procurou saber de nós. Era como se Madison e eu não existíssemos. Parte de mim ficou aliviada, porque eu não queria ouvir deles. Mas outra parte ficou devastada por eles serem tão cruéis. Quando finalmente voltamos para casa, precisei colocar as contas do hospital no cartão de crédito. O seguro cobriu parte, mas não tudo. O total foi de $15.000. Eu não fazia ideia de como pagaria aquilo, mas esse era um problema para depois. Agora, eu só precisava cuidar da Madison. As primeiras noites em casa foram horríveis. Madison acordava gritando por causa de pesadelos. Sonhava que Isabela estava perseguindo ela de bicicleta, que a avó batia nela sem parar, que todos riam enquanto ela sangrava. Ela tinha pavor de sair de casa. Quando caminhávamos até o carro e ela via alguém de bicicleta, congelava e começava a chorar. E continuava me fazendo as mesmas perguntas. Por que a vovó me bateu? Por que eles não me ajudaram? Eles não me amam. Eu não tinha boas respostas. Como explicar a uma criança de 6 anos que algumas pessoas simplesmente são horríveis? Que às vezes até a família pode ser cruel e sem coração. Eu disse a ela que nada daquilo era culpa dela, que ela não fez nada de errado, que algumas pessoas têm algo quebrado por dentro que as torna más. Encontrei uma psicóloga infantil, a doutora Emily Wong, especializada em trauma. Madison começou a ter sessões 2 vezes por semana. Depois da terceira consulta, a doutora Wong pediu para falar comigo em particular. Savannah, o que aconteceu com a Madison não foi apenas um conflito familiar. Isso foi abuso e negligência. Sua mãe agrediu fisicamente uma criança gravemente ferida.
Seu pai quebrou seu telefone para impedir você de pedir ajuda e fez ameaças de morte contra Madison. Eles abandonaram uma menor ferida. Isso é crime. Eu sei. Tenho tentado não pensar nisso porque me deixa tão irritada. Eu não consigo nem funcionar. Você precisa ir à polícia. Precisa registrar isso. E precisa proteger a Madison dessas pessoas. Eles são meus pais. Minha irmã. Eles deixaram sua filha sangrando no chão. Isso não é família. Família não faz isso. Ela estava certa. Eu sabia que estava certa. Mas dar esse passo parecia enorme e aterrorizante. Ir à polícia significava tornar tudo oficial. Tornar real queimar todas as pontes com a minha família para sempre. Uma semana depois do incidente, Michelle me mandou uma mensagem. Não perguntando como Madison estava. Não pedindo desculpas. Apenas lembrando que o aniversário da nossa mãe estava chegando e perguntando o que eu iria contribuir para o presente. Fiquei olhando aquela mensagem por 10 minutos. A audácia. A completa falta de consciência ou remorso. Eu não respondi. Então minha mãe deixou uma mensagem de voz. Sua voz estava afiada e irritada. Savannah, não sei por que você está sendo tão dramática sobre o que aconteceu. Isabella poderia ter se machucado seriamente. Você precisa ensinar Madison a ser mais cuidadosa. Pare de criar problemas e me ligue de volta. Essa mensagem decidiu tudo por mim. No dia seguinte, eu liguei para uma advogada. O nome dela era Jennifer Miller, especializada em direito de família e casos de proteção infantil. Fui ao escritório dela e contei tudo o que havia acontecido. Ela anotava cada detalhe, fazia perguntas, e sua expressão ficava cada vez mais dura à medida que eu falava. Este é um dos casos mais claros de negligência intencional e risco à integridade de uma criança que já ouvi. A declaração do seu pai sobre querer que a Madison morresse é uma ameaça direta. A agressão da sua mãe contra uma criança ferida é crime. O fato de eles terem impedido você de chamar o serviço de emergência é outro crime separado. Podemos fazer algo a respeito. O que você quer dizer? Perguntei. Podemos conseguir uma ordem de restrição emergencial. Podemos registrar um boletim de ocorrência. Podemos garantir que essas pessoas nunca mais cheguem perto da Madison. Isso vai funcionar? Com os registros médicos, os depoimentos dos Johnson e a mensagem de voz da sua mãe? Sim. Posso conseguir a ordem até o fim da semana. Certo. Vamos fazer isso. Jennifer trabalhou rápido. No dia seguinte, entrou com o pedido de ordem de restrição emergencial. Tivemos que comparecer diante de um juiz e explicar o que aconteceu. Levei os registros do hospital, fotos dos ferimentos da Madison e a gravação da mensagem da minha mãe. O senhor e a senhora Johnson foram e deram seus depoimentos sobre o que viram. O juiz ouviu tudo, analisou as fotos das lesões de Madison e sua expressão ficou rígida. Ele concedeu a ordem imediatamente. Meus pais, Michelle, Michael e Isabella foram proibidos de chegar a menos de 150 metros de mim ou da Madison. Se violassem a ordem, seriam presos. Jennifer também me ajudou a registrar um boletim de ocorrência. Um detetive foi ao nosso apartamento e colheu meu depoimento. Fotografou as feridas em processo de cicatrização da Madison, a cicatriz na testa, o gesso. Levou cópias de todos os registros médicos. Disse que iriam abrir uma investigação criminal. 2 semanas depois de conseguirmos a ordem de restrição, começaram as prisões. Meu pai foi preso em casa, cedo pela manhã. Minha mãe recebeu a intimação no mesmo dia. Michelle recebeu a dela enquanto buscava Isabella na escola. Os 3 foram acusados de vários crimes relacionados ao que fizeram com Madison. Depois disso, começaram a me mandar mensagens, textos e e-mails furiosos, me chamando de traidora, dizendo que eu estava destruindo a família, ameaçando me processar. Eu bloqueei todos. Michelle chegou a aparecer no meu prédio uma noite e gritou comigo do estacionamento até que a segurança chamou a polícia. Ela foi presa por violar a ordem de restrição. Outros parentes começaram a me ligar também, tios e tias que eu mal conhecia, dizendo que eu estava exagerando, que tinha sido apenas um acidente, que eu estava destruindo a família por nada. Bloqueei todos.
Eu estava farta de gente que achava aceitável o que aconteceu com Madison. A senhora Johnson se tornou uma verdadeira avó para Madison. Ela vinha tomar chá, ensinava Madison a fazer biscoitos, cuidava dela quando eu precisava trabalhar. Ela nunca faltou a uma consulta médica da Madison. Ela esteve presente por nós de um jeito que minha própria família nunca esteve. 6 meses depois, o caso foi para o tribunal. Meu pai foi acusado de colocar uma criança em perigo e destruição de propriedade. Minha mãe foi acusada de agressão. Michelle foi acusada de violar a ordem de restrição. Michael enfrentou medidas disciplinares da Ordem dos Advogados do Estado de Washington por não ajudar uma criança ferida quando era legalmente obrigado a fazê-lo como advogado. Jennifer conseguiu um acordo. Eles se declarariam culpados para reduzir as acusações, pagariam $25 mil para cobrir as despesas médicas e a terapia da Madison, concluiriam cursos de controle de raiva e de responsabilidade parental, manteriam contato zero conosco e receberiam liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário em vez de prisão. Antes da audiência, minha mãe enviou uma carta através de sua advogada. Era cheia de desculpas e justificativas, mas sem nenhum pedido de perdão real. Ela disse que reagiu mal por estar estressada. Disse que Isabela estava passando por uma fase difícil. Disse que eu deveria perdoá-la porque ela era minha mãe. Joguei a carta no lixo. Na audiência, meu pai chorou e disse que se arrependia de tudo. Minha mãe e Michelle pediram desculpas e imploraram por outra chance. O juiz perguntou se eu queria dizer algo. Levantei-me e olhei para eles. Madison estava sangrando no seu gramado, implorando por ajuda, e vocês viraram as costas. Ela tinha 6 anos. Ela me pergunta se a avó odeia porque ela não é boa o suficiente. Ela tem pesadelos. Ela tem medo de bicicletas. Vocês fizeram isso com ela. Quero que a ordem de restrição seja permanente. Essas pessoas não são minha família. Família não faz isso. O juiz tornou a ordem de restrição permanente. Qualquer contato resultaria em prisão imediata. Saímos do tribunal e senti que podia respirar pela primeira vez em meses. O dinheiro da indenização chegou e pagou todas as despesas médicas da Madison. Madison se recuperou fisicamente e estava se curando emocionalmente. Ela voltou a rir, a brincar com outras crianças no parque, a desenhar borboletas em vez de chorar até dormir. Meus colegas do hospital souberam do que aconteceu e ofereceram ajuda. Deram-me turnos extras quando eu precisava de dinheiro e me falaram sobre um fundo de assistência para funcionários em situações difíceis. Alguns parentes entraram em contato depois de saber a verdade. Eles pararam de falar com meus pais e ficaram do meu lado. Não me reaproximei da maioria, porque não preciso de pessoas que demoraram tanto para se importar, mas foi bom saber que meus pais enfrentaram consequências. Hoje, Madison tem 7 anos. Não temos contato com meus pais nem com Michelle. A senhora Johnson vem 2 vezes por semana, e Madison a chama de vovó Rose. Madison sabe que sua mãe sempre vai protegê-la e colocá-la em primeiro lugar. Ela sabe que família de verdade são as pessoas que aparecem quando você precisa, não aquelas que compartilham seu sangue. E eu sei que cortar pessoas tóxicas das nossas vidas, mesmo que sejam da nossa família, foi a melhor decisão que já tomei. Madison está segura agora. Isso é tudo que importa.